Povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você está chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer: se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Minhas mentorias sobre vendas e multipotencialidade na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também, tá? Bom, vocês viram aí na thumb, é simples, né? Essa thumb, como as resenhas de Karen Bacchini e de demais influenciadores melhorar a vida dos consumidores, tá? Pode parecer muito ilógico o que eu vou falar aqui para vocês, mas como eu tenho que pegar assuntos da atualidade, da série O Direito, e trazer para a perspectiva do direito, vocês vão entender muito o que eu quero dizer aqui. Primeiro, eu estou fazendo esse vídeo hoje, né? Na verdade, estou disponibilizando ele hoje, ele já foi gravado, porque ontem foi o Dia do Consumidor. O Dia do Consumidor ele é comemorado dia 15 de março. Não sei se vocês sabem o teor dessa data, mas era foi uma carta. A partir do momento que o presidente americano, na época, John Kennedy, ele leu uma carta na defesa dos consumidores no Congresso Nacional Americano. Então, esse dia ficou instituído como o Dia do Consumidor, tá? Ele foi pressionado por um movimento social chamado Listas Brancas, e ele teve que fazer uma leitura desse, tipo um manifesto, né, dentro do Congresso para que fossem feitas leis em defesa dos consumidores. Então, numa perspectiva jurídica, o consumidor é a parte mais fraca da relação. O consumidor é a parte mais fraca economicamente, juridicamente, tecnicamente falando. Por isso que você tem o CDC, aqui estou falando agora no nosso país, a CTL 8.078 de 90, que vem proteger mesmo o consumidor. Ah, Camis, mas por que não tem um código de defesa do fornecedor? Porque o fornecedor, em tese, é a parte mais forte de uma relação, é o empresário, gente. Então, se for comparar a figura do consumidor com a figura do fornecedor, quem precisa mais de auxílio, quem precisa mais de ajuda? Obviamente, o fornecedor, certo? Beleza. E por que as resenhas dessas influenciadoras melhoraram muito o direito do consumidor? Vou fazer um aparato aqui na história. Há 21 anos atrás, quando eu comecei a fazer o curso de Direito, a gente tinha uma perspectiva do direito do consumidor. Estou falando de 21 anos atrás, falando de 2002, tá? O consumidor ele não era tão atento como ele é hoje. O consumidor não exigia tanta coisa como ele exige hoje. Se ele fosse uma pessoa que do tipo, ele tivesse sido penalizado em alguma situação, se ele reconhecesse, por exemplo, que era o PROCON, ou se ele reconhecesse algum órgão que ele pudesse reclamar, e se ele sentisse vontade de fazer isso, ele ia. Geralmente as pessoas ficavam quietas, tá, gente? Olha, era uma coisa de louco isso. Quantas vezes minha mãe e meu pai falavam, não, deixa quieto, não precisa. Lá da minha casa, eu fazendo direito, na época, eu falava, não, eu sei como entrar isso aqui extrajudicialmente, se a gente faz uma reclamação, consegue a devolução desse produto. Não, deixa para lá, não quero rolo, era mais ou menos isso. Quando eu comecei a advogar em 2007, ou seja, 5 anos depois, era um outro nível de consciência de consumidor. O consumidor já sabia o que era o PROCON, o consumidor já sabia o que era um dano moral, o consumidor já reclamava mais. Agora eu estou falando 16 anos depois, estou falando de 2023. A cabeça do consumidor é outra. O consumidor, ele sabe hoje o que é um PROCON, ele sabe o que é uma justiça comum, ele sabe o que é um juizado, onde ele pode obter esses direitos dele, ele faz pesquisa em sites, ele faz pesquisa no Google, ele vê vídeos no YouTube, ele quer saber do que ele está comprando, do que ele está adquirindo, se é bom, se não é, ele mete a boca, ele reclama mesmo. Por isso que tem sites aí, como o Reclame Aqui, que se o consumidor não está satisfeito, ele tem direito de reclamar. Então, a consciência do consumidor durante, eu falo de 10, 12 anos para cá, ele aumentou, assim, consideravelmente. E muito, vamos falar da parte de quem trabalha com o ramo de cosméticos, principalmente maquiagens e afins, e qualquer outro assunto, tá, gente? Mas eu coloquei muito aqui a figura das influenciadoras, porque é de suma importância. Quando essas resenhas da internet elas vieram para cá, isso daí eu falo que eu comecei a acompanhar em 2017 para 2018, então vou colocar que tem 6 anos que eu acompanho as resenhas, eu vi um outro mundo. Eu lembro que quando em 2009
Eu trabalhava em um órgão público e gostava de ler blog de moda, que as pessoas davam dicas, o que era bom, o que não era. Eu sentia muitas vezes que esses blogs eles não davam dicas para que a gente comprasse um produto certo, para que a gente comprasse algo legal, mas sim para aumentar o consumismo. Eu percebia muitas vezes que tinham determinadas blogueiras que as cartas eram marcadas, de que ó, a marca pagou para falar bem desse produto. Quando eu passei a consumir o YouTube, eu comecei a ver resenhas dessas maquiadoras barra empresárias hoje do ramo do cosméticos, do ramo da maquiagem, que para mim eu falava assim, meu Deus, que mundo é esse? Que coisa diferente. Porque era assim, ó, vamos supor, eu quero aprender a fazer maquiagem. Cara, antes, falando aqui antes, você tinha que pegar um curso, sei lá, numa Boticário da vida, que você tinha que comprar produto, eles te davam um mini curso, ou fazer um curso com uma maquiadora que tivesse disponível para te dar aulas sobre automaquiagem. E isso eu fui aprender 12 anos para cá, de 2010, 2009, 2010 que eu fui aprender, mas efetivamente a usar a maquiagem, a saber da qualidade do produto que eu estou levando, foi quando realmente eu criei meu canal no YouTube e comecei a consumir isso, porque aparece para você, quando você vai pesquisando alguns assuntos, automaticamente o algoritmo vai aparecendo para você. E aí eu comecei a estudar sobre produtos de beleza. O que, que é uma base, por exemplo, reboco? O que, que é uma base mais líquida? Para que tipo de pele serve? O que, que é um blush mais rosadinho? O que, que é o chinelada? Como usar, passar batom XYZ, como fazer olho gatinho. Eu aprendi com essas meninas da internet, gente, com essas que foram maquiadoras e que hoje têm os seus produtos de beleza. Estou falando mais nesse ramo porque vocês vão entender o raciocínio, mas pode ser aplicável a qualquer outra coisa, tá? Gente, só lembrando que eu estou do lado da quadra, que meu escritório, infelizmente, é do lado da quadra e vai ter criançada jogando bola, então vocês vão escutar aí barulhos, tá? Então, eu passei a consumir esses conteúdos. Eu estou falando que make me interessa mais, roupa me interessa mais, calçados me interessa mais, mas de todos os assuntos tem resenha de alguma coisa, tá? E a resenha, o que é resenhar, né? O baiano, eu aprendi essa palavra com os baianos em 2009. Ah, vamos ali numa resenha, tipo, vamos trocar uma ideia, uma conversa. Mas resenha é o quê? Você descrever alguma coisa, né? Você olhar na perspectiva e fazer descrição de algo. E quando eu comecei a ver essas reviews na internet, eu passei a ter um olhar muito mais clínico para as maquiagens, por exemplo, que é o cerne daqui da nossa história. Então, quando veio, por exemplo, Karen Bacchini, Juliana Luzier, Boca Rosa, que mais que a gente tem? Mari Saad, Mari Maria, você tem Nath Capello, que eu também sigo. Cara, tem umas duas que eu sigo também, que até lançou uns produtos. Ai, gente, elas são super famosas. Uma até fez edição de estômago. E hoje ela, Duda Fernandes, tem mais uma outra também, que é uma gaúcha, que fala bem, que não é Alice Salazar, mas também tem a Alice, também é uma outra. Todas elas, quando elas trazem a descrição desses produtos, você vê que a análise da maioria delas, por exemplo, né, não posso afirmar a certeza todas, é uma análise muito clínica de estudo, é uma coisa muito séria. Então, as resenhas da internet, gente, só para avisar vocês, de pessoas que vocês seguem que são muito sérias, elas são importantíssimas para que consumidores não caiam em erros. Vocês sabiam disso? Quando eu chego e falo o seguinte, olha, essa base aqui da marca X, ela é muito aguada, é uma base que, para um lugar quente, como, por exemplo, no meu estado, que é o Mato Grosso, Cuiabá, ela não vai durar na pele, isso aqui serve para lugares frios, eu sei que eu não vou poder usar essa base, porque Mato Grosso é calor. Calor o ano inteiro. Eu vou comprar essa base para quê? Para ela não durar nem uma hora no meu rosto e sair? Consegue entender o que eu quero dizer? Quando, por exemplo, Karen, vou pegar a Karen como exemplo, porque eu gosto das resenhas dela, ela olhou o produto da Ruby Rose e falou, gente, peraí, vou fazer o teste. O olho dela começou a ficar vermelho. Ela falou, cara, tem umas descrições aqui que eu não estou concordando, que eu não acho correto. É bom pesquisar mais, ir atrás, eu vou atrás. Você vê que ela estudou o produto, a formulação, para ela poder trazer. E olha que legal que aconteceu. A marca chamou, gostou do conteúdo que ela fez, ou seja,
Não é qualquer pessoa, é uma pessoa que tem gabarito daquilo que está falando, para que a marca chamou para escutar a opinião dela do que precisava ser melhorado no produto da marca. Cara, isso é sensacional. Ou seja, uma opinião de influenciadora que trabalha muitos anos nesse ramo, conseguiu mudar composto, formulação de um produto nacional, barato na época que estava sendo vendido, mas que na época, lá em 2017, 2018, estava dando espinhas, né, acnes no rosto das consumidoras, teve umas que ficaram com dermatite, então chamaram para mudar a formulação e pedir ajuda. Isso é muito legal. Quer dizer, o trabalho de uma pessoa que trabalha no o trabalho de uma pessoa do YouTube, que mexe com maquiagem, que hoje tem a sua própria marca de maquiagem, mudando fórmulas de uma outra marca. Isso é um trabalho social. Eu sempre já falei aqui em outros vídeos, os vídeos da Karen, assim, eu comentava muito no primeiro semestre, quando eu dava essas aulas do primeiro semestre, quando eu falo de dano moral, enfim, e bem para o nono semestre, quando eu dava o direito do consumidor, eu falava a questão de defeito no produto, vícios e etc. Eu trazia sempre os vídeos. E a gente pode sim fazer resenha na internet, na verdade, a gente deve fazer as resenhas. E o que eu falo e prego novamente aqui, você pode falar de qualquer coisa, de qualquer produto na internet. Falar de qualquer coisa a gente pode falar, desde que a gente tenha esse limite para poder falar. Se eu estou resenhando esse controle, falando, olha, esse controle, eu acho ele muito levinho, ele tem aqui, olha, ele carrega 2 pilhas, mas tem um probleminha nesse controle que está aqui. Eu acho que se ele tombar sem querer ele cair da minha mão, ele esfarela, né? Olha, eu acho que esse controle aqui, os botões, já vão começar a cair esses botões. Eu posso falar isso, eu posso falar, olha, esse botão, mas tem uma coisa dele que é muito legal. Você mal apertou, ele já muda. Então, eu posso falar o que eu estou vendo, isso é resenhar. Isso não é mal nenhum, pelo contrário, você ajuda o consumidor a muitas vezes não cair em golpe, gente. A muitas vezes não comprar uma coisa para ele se arrepender em momento posterior. Isso é correto, isso é um serviço de utilidade pública, e isso tem que ser feito. Por quê? Eu volto a repetir, o consumidor é a parte mais fraca da relação. Ele é fraco economicamente, ele é fraco juridicamente, ele é fraco. A própria legislação diz isso. Então, se a gente não tem pessoas que são especialistas em várias áreas diferentes, delas a maquiagem, outras de roupa, outras de cabelo, outras de acessórios, outras de pneu, sei lá, de serviço também específico, se não tem essas pessoas metendo a boca e falando o que precisa ser falado, muitas vezes os consumidores cairiam em golpe. Muitas vezes fórmulas não seriam mudadas, muitas vezes a gente poderia ficar naquela mesma situação, deixa para lá, depois eu vejo, depois resolvo. Quantas vezes aí você não comprou alguma coisa? Opa, mudei a luz. Quantas vezes você não comprou? Opa, quantas vezes você não comprou alguma coisa e antes de comprar, você foi ver uma resenha na internet? Ixi, eu faço isso várias vezes. Produto X é bom ou é ruim? Vai estar lá várias descrições, e eu sei quem está pago para falar, e eu sei quem fala a verdade. É muito diferente, até a forma de ser falado, tá? Então, vou falar uma coisa mais uma vez para vocês, pegando até esses assuntos que tiveram semana passada de base, de que é barata, que é caro, resenhas de influenciadores. O influenciador pode e deve continuar, tem que continuar fazendo isso. Lógico, ele tem que ter o limite dele, tem que saber falar, saber conversar a respeito. A gente não pode achincalhar a imagem de quem está vendendo o produto, a gente tem que falar do produto e saber falar. Sabendo falar, gente, você não está acabando com a imagem de ninguém, está tudo certo perante a lei. Mas o trabalho dessas pessoas é muito importante para evitar até demanda. Porque se uma pessoa chega e fala, não gostei, a outra fala, não gostei, a outra fala, não gostei, opa, peraí, alguma coisa está errada com esse produto. O que a gente pode melhorar nesse produto? Vamos tirá-lo de mercado? Vamos trazer em momento posterior? O que pode ser feito? Isso daí tem que ser levado por um lado positivo, porque é uma melhoria para consumidores, para que outras pessoas futuramente tenham vontade de voltar a comprar esse produto ou adquirir esse serviço. Então, isso é muito importante. As resenhas da internet são muito importantes porque são informações.
E, na verdade, nós, como do direito, aqui eu estou falando como advogada, eu também tenho que passar as informações que são cabíveis. Então, qual que é o meu papel? Educar barra informar. Então, se eu pego uma resenha de uma Karen, por exemplo, e coloco e faço um paralelo que eu estou fazendo aqui, eu estou informando a população. Olha, isso pode, isso aqui é interessante você seguir, veja a resenha disso aqui que foi feito, veja se você quer comprar esse produto ou se esse serviço é importante para você adquirir. Olha do que estão falando. Isso aí é um termômetro para o consumidor, tá? Isso é um termômetro muito grande. Quantas ações judiciais que muitas vezes a gente entra, eu já fiz isso, e pegar, por exemplo, na parte do direito de uma petição, eu colocar jurisprudências, colocar doutrina e colocar links, por exemplo, para o juiz assistir de um vídeo que está falando sobre o caso específico. Ah, sei lá, consumidores foram lesados pelo banco X. Altas vezes eu ponho link de reportagem falando a respeito desse assunto. Teve casos, por exemplo, de cabeleireiras que eu peguei uma vez em 2015, 2016, agora eu não estou lembrado, de terem ocasionado danos no cabelo de cliente. Quantos vídeos eu peguei na internet, uns 5, 6 na época, fazendo a petição, juntando a parte do direito, legislação, jurisprudência, doutrina, pegava casos específicos, tá, de vida real que aconteceu, colocando links, mostrando para fazer o quê? Um paralelo com o meu caso, falando, excelência, o caso é igualzinho, olha o que aconteceu. Então, essas meninas aí, vocês estão achando que não tem importância? Muitos vêm com blogueirinha, influenciadorazinha. Não, o trabalho é social. Altas vezes eu uso vídeos para ensinar alunos. Altas vezes eu uso esses vídeos para elucidar a minha petição. Então, o trabalho é muito útil. E fazendo esse trabalho, com mais informação o consumidor tem, ele não cai golpe, gente. Isso é fato. Então, se eu chego e falo o seguinte, olha, não gostei desse produto, eu gostei, comprem, né? Outra pessoa vem, gostei. Você tem que saber, obviamente, que é a influenciadora, eu já falei isso para vocês, que tem gente que não sinaliza que é publicidade, que fere a lei. No vídeo passado eu falei a respeito disso. Mas o trabalho é tão útil porque outras pessoas compram ou deixam de comprar seguindo a opinião. E não é uma qualquer opinião, é uma opinião gabaritada de quem realmente estuda, de quem realmente se preocupa com o que está passando para o seu público, pesquisa as informações técnicas para poder passar. Então, isso é de suma importância. Então, nós não podemos hoje em dia, e aí eu venho fazer como eu posso dizer para vocês, um paralelo. A gente não pode criticar trabalho de grandes influenciadores hoje, de ficar duvidando muitas vezes da essência daquilo que ele está falando. Se obviamente é um influenciador que você segue há muito tempo, que está no mercado há muitos anos, como é o caso dessas meninas todas que eu falei aqui, porque são a partir delas que você consegue extrair informações que são interessantes para você não gastar o seu rico dinheirinho com coisas que não vão acrescentar para você, entendeu? Então, pessoas falando na internet, falando coisas sérias, são essas que a gente tem que dar valor, tá? Então, a gente não pode descaracterizar um trabalho, por exemplo, é blogueirinha de maquiagem, uma influenciadora da maquiagem, muito mais que isso, gente. Eu vou falar para vocês, é muito mais. Se você for olhar no fio da meada, o trabalho delas é educativo. O trabalho delas é informativo, é um trabalho para ajuda até a evitar demandas, para você ter uma ideia. Até porque se já tem a demanda, elas não podem fazer nada. Aí é o papel, por exemplo, de um advogado para tentar resolver. Mas se você tenta evitar essa demanda, não compra, e me deu alergia, mas você faz o teste, se der, pode ser que a pessoa já vai preparada, sabendo aquilo que ela pode encontrar, sabendo, por exemplo, que hoje ela pode consumir uma marca nacional e não precisa juntar 200, 300 reais para comprar um produto internacional, que aqui no nosso país tem marcas tão boas quanto, com marcas de marca X, Y, Z, que já são credenciadas, que o valor é digno, que são fabricadas aqui no nosso país, que a gente conhece a procedência. Então, o trabalho delas é muito maior. Elas têm, sim, um cunho social. E isso reflete muito na vida dos consumidores. Isso desenvolve o quê? O senso crítico do consumidor. Isso evita demanda judicial. O consumidor, ele reclama mais, ele passa a ter o poder de decisão, que é o dele.
que não é o fornecedor que está enriquecendo lá, criando 1 milhão de produtos e só pensando em vender. Não, quando elas fazem esse trabalho, faz o consumidor pensar, elas estimulam o senso crítico nesse consumidor, que já não vai levar qualquer coisa para casa e que ele vai pensar 50 mil vezes antes de gastar o dinheiro dele em alguma coisa. Vai valorizar produtos nacionais, então melhora a economia nacional, e tudo isso desencadeia uma série de situações, tá? Então, essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje é que esse tipo de trabalho que muitas vezes pessoas criticam são trabalhos sérios, gente, que faz com que a gente pense. Além disso, eu nem coloquei. Estou falando assim, às vezes, de produtos e serviços, né, de críticas, desenvolve o senso crítico, mas essas pessoas, quando fazem um air review de produto, quando ensinam as outras a maquiarem, quantas pessoas que estão assistindo elas, que começaram a se maquiar e não começaram a gastar mais, começaram a fazer suas próprias makes, quantas pessoas se descobriram na profissão de maquiadora, quantas pessoas começaram, muitas vezes sem grana, sem nada, começaram a falar assim, cara, isso eu consigo fazer, desenvolver certas habilidades, começaram a maquiar terceiros e passaram a ter uma profissão. Quantas vezes, pessoal, mulheres, por exemplo, em situação de risco dentro de casa, porque vivem em casos de violência doméstica, por exemplo, pensou, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida, o que que eu vou fazer? Sei lá, às vezes eu não tenho estudo, eu não me formei, eu preciso começar com alguma coisa. Começou a pegar dicas de maquiagem, dessas maquiadoras, de influenciadoras de rede social mesmo, começaram a maquiar terceiros, começaram a ter condições financeiras para dar um basta em um ciclo da violência. Se você pensar mais um pouquinho, pessoas que trabalham com a internet, elas passam essas informações, e essas informações, elas são tão maravilhosas que elas conseguem fazer pessoas a pensarem, a terem vidas diferentes, tá? Então a gente tem que analisar muito, que às vezes não é só um vídeo, por trás desse vídeo é algo muito mais profundo e muito mais sério, certo? Feliz Dia do Consumidor, eu sei que foi ontem, e é bom a gente mostrar esse lado, né, dessas coisas que acontecem no cotidiano, que tudo se influencia com o direito. Quer me seguir nas redes sociais? @camis.k.mendes no Instagram, minhas mentorias aqui embaixo, me siga nas redes e vamos trocar ideias. Beijo e até o nosso próximo vídeo da série Direito. Até!